Fala galera do canal Cap12, vídeo extra aqui no canal. Esse final de semana teremos 2 vídeos extras, além do já comum vídeo de domingo. E nesse vídeo a gente vai falar da notícia que apareceu aí nas últimas horas, que o Brasil é um dos candidatos a receber a próxima Copa do Mundo de Clubes. Hoje eu convidei o meu amigo Mozaniel, lá do canal Debatendo com Fute, que sempre que pode estar aqui, eu também sempre que posso também estou lá no canal dele. Tudo certo com você, Mozaniel? Obrigado por mais uma vez comparecer aqui no canal e conseguir bater um papo. Tudo certo, graças a Deus, né? Tudo certo, tudo cima. Bora pra cima fazer esse vídeo aí top demais. Aproveita, galera, ó. Se inscreve aí no Cap12, fortalece aí o trabalho do nosso amigo Gabriel, beleza? Dá essa força aí, dá essa moral para o nosso amigo aí, viu? Então, gente, basicamente, como eu já disse na introdução, o Brasil ele se candidatou aí como um dos interessados a receber a próxima Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Está acontecendo agora a primeira edição desse campeonato em 2025 lá nos Estados Unidos e o presidente da CBF, o Samir Chaoud, ele está lá nos Estados Unidos, ou está nos Estados Unidos aí nessas semanas do Mundial, nessa primeira semana, e ele se reuniu junto com o presidente da FIFA e outros dirigentes, outras pessoas importantes aí do futebol, não só do Brasil, né, evidentemente, mas de outros países também. E ele quer, de certa forma, estreitar as relações, né, com a FIFA, ter uma proximidade maior. Eu vou até pegar a frase aqui, as aspas que tem aqui no site da CPF, as frases, aspas do próprio presidente. Tudo começou com uma conversa de apresentação. Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da FIFA. Elogiei o evento, o nível dos clubes brasileiros e, por fim, a próxima Copa do Mundo. O presidente, que é totalmente. Enfim, daí ele se dispôs a que a próxima Copa do Mundo seja no Brasil e o presidente da FIFA, ele disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço. Enfim, as aspas mais importantes são isso, que ele conversou com o presidente da FIFA, elogiou o campeonato e disse que quer que o Brasil seja um dos candidatos aí a receber a próxima Copa do Mundo de Clubes que aconteceria em 2029. Vale lembrar que essa Copa do Mundo de Clubes ela é um evento que entrou no lugar da Copa das Confederações, que não existe desde 2017. Olha, eu confesso que eu era meio contra essa Copa do Mundo. Não contra, mas assim, eu não via como vantagem para os clubes brasileiros, porque senão eles podem desgastar um jogador que pode ser importante para os campeonatos mais aqui regionais, né? A Copa do Brasil, por exemplo, o Brasileirão, uma Libertadores ou Sul-Americana. Mas o que eu estou vendo é que está sendo um campeonato que os brasileiros estão indo bem e estão mostrando que a gente pode competir de igual para igual. Primeiro, o que você está achando disso? Você acha que realmente o Brasil ele é tão atrás mesmo do futebol europeu como a gente achava que era? Para mim, cara, na verdade, eu acho que o que falta para o futebol brasileiro é organização, né? Organização e ter mais empatia aí dos times entre si, né? Que cada um só olha para o próprio umbigo, né? A gente já discutiu em outros vídeos aqui sobre isso, né? Em outras ocasiões aí oportunas, né? E a gente discutiu sobre isso também, falando sobre a empatia que os times não têm, né? Cada um por si, e que fica tudo na responsabilidade da CBF, fica tudo em cima da CBF. E lembrando que os times podem ter mais oportunidade de ganho, né? Ter mais oportunidade de ganho é, tentando, como é que se diz? Tentando se unir, né? A oportunidade de ganho financeiro é maior, tentando se unir cada vez mais. A gente sabe, né, Gabriel, que no Brasil existe dois times de muita massa, né, que traz muita torcida para o estádio, e precisa esses dois times ter, primeiro, um time tem, né, já está organizado, tem todo o planejamento, mas o outro ainda continua meio bagunçado, né, que é o Corinthians, o tema bagunçado, desorganizado, então isso é um problema, né, mesmo com toda a dificuldade que o Corinthians tem, o Corinthians é um time que traz muita gente para o estádio,
Então é uma coisa que a FIFA gosta muito, né? Você vê que só em jogos agora mais como se diz, encarado com a decisão no Mundial de Clubes, que trouxe torcida para o estádio. Então, agora com o jogo do Flamengo e Chelsea, né, que foi, eu acho que se não me engano, foi 55 mil pessoas, e agora com o jogo do Boca, que parece Boca e Bayern de Munique, que realmente também tem um público muito forte. Então a gente percebe que os times, a torcida latina, né, dos times latinos aqui da América do Sul, e alguns aí africanos, outros africano e outros ali como o Seattle, né, que trouxe também bastante gente para o estádio. Claro, é lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que se não me engano é um time canadense, mas joga lá nos Estados Unidos também. Então, assim, eu acho que é uma coisa que engrandece o futebol brasileiro, é ter essa paixão, né? Ter essa paixão que o torcedor brasileiro tem. Então, eu acho que é válido a CBF buscar essa competição para o Brasil. Eu acho que é um ganho para o país, não como a Copa do Mundo de 2014, que também foi um ganho. Claro, tem outras coisas ali que a gente sabe que o nosso Brasil precisa de pessoas com mais caráter, com mais é, respeito a instituições públicas, né, que a gente não tem, né, que as pessoas fazem o que quer na repartição pública, né, instituição pública, né, que é um órgão que nos serve, né, que é para servir ao povo, né, à população. Então, eu acho que os times brasileiros precisam se organizar, deixar de muito o nariz empinado, deixar de muito, o meu é melhor, o seu não é. Né? A gente vê as provocações que rolam nas redes sociais. E eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que isso, cara, não é legal. Por quê? Porque hoje em dia a gente está com uma, um público muito forte na internet e hoje em dia é tudo motivo de cancelamento. Ou é tudo motivo de pegar uma pessoa para servir de cobaia e cair em cima daquela pessoa criticando, desrespeitando, humilhando. A gente sabe que as pessoas hoje em dia não é como nos anos 80, nos anos 90, que era a pessoa que não tinha rede social, era muito no olho no olho. Hoje não, hoje tem gente que se esconde atrás de um computador, atrás da internet, para praticar crimes cibernéticos, praticar crimes de homofobia, de xenofobia, né, de racismo. Então, isso, cara, é bastante delicado perante pessoas que têm um grande poder público, como os presidentes dos clubes, né? E eu estou direcionando isso exatamente para a Leila, que a Leila ela provoca muito nas redes sociais. E eu acho que isso é muito torcedor, tudo bem, cara. Agora, um presidente ele tem que se comportar com respeito com outro presidente e com outra instituição, entendeu? Eu acho que a resenha é válida na torcida, tá ligado? Torcida corintiana, atleticana, resenhar entre si, tudo bem, tá toda. Agora, você tem um representante ali da instituição, do time, e tá com provocações, né, na internet, eu acho que não pega legal. Então, eu acho que os times brasileiros deveriam se respeitar mais, tá ligado? Em termos dessa questão, né? E você acha que isso é um movimento mais político ou você acha que isso pode passar a agregar mesmo no futebol? Porque a gente sabe que o futebol ele tem as suas politicagens. Claro, a gente não pode comprovar nada porque a gente não tem um advogado bom aí para pagar para defender a gente. Mas, vai, tem os interesses, sabe? A gente sabe que tem pessoas grandes que têm seus interesses que também são grandes. Mas você acha que isso passa mais por esse sentido dos interesses dos caras grandes? Ou você acha que isso pode realmente agregar esportivamente e passar a ser uma coisa com mais frequência e que dê bons frutos tanto para o futebol nacional, mas também para o esporte do futebol como um todo? Eu, particularmente, acho que a médio e longo prazo pode ser legal. É, eu acredito que também pode ser legal perante o torcedor, mas a gente sabe muito bem que isso é pura politicagem, né? A gente sabe muito bem que isso aí é pura politicagem, né? É tanto que quando se é beneficiado, se, por exemplo, no caso do Sami aí, né? Do Sami aí, o presidente atual, ele é de uma federação que não tem representatividade nenhuma no futebol brasileiro, nenhuma.
Como é que um cara desse chega ao poder? É como você falou, a gente não tem prova, a gente não pode provar, a gente não tem advogado para isso. Mas, no mínimo, é suspeito, né? No mínimo, é uma coisa para a gente suspeitar, né? Como é que o cara de uma federação, né, que praticamente desconhecida no futebol brasileiro, é desconhecida no futebol brasileiro, a federação lá do estado dele, o pai dele está mil anos, né, como dizia meu avô, 1000 anos lá como Uhum. presidente. Então a gente sabe muito bem que isso é tudo politicagem. Claro, o evento é importante para os times brasileiros, porque isso agrega, isso fortalece os times brasileiros. Mas a gente sabe muito que tem muita coisa envolvida por trás. E a política é uma delas, muita coisa, entendeu? Não é à toa que a própria presidente Leila apoiou o Sami, né? Foi publicamente ela declarou o apoio ao Sami, né? Publicamente ela declarou o apoio ao Sami, entendeu? Então, cara, a gente sabe que isso é tudo politicagem. E não deveria ter, né? No futebol, não deveria ter o chamado força de bastidor, né? Que tem, né? A gente sabe que tem, entendeu? E hoje o Sami tá com essa ideia de trazer a Copa do Mundo de clubes para cá, para o Brasil, para sediar mais uma vez, que já houve, né? Uma Copa do Mundo, né? Um Mundial de Clubes no Brasil, né? Já houve em 2000. É, é uma pena que a FIFA não deu continuidade naquele modelo, mas continuou em 2000, ela deu uma parada em 2005, ela voltou, e agora ela vem com um novo formato, com 32 dois times, e almejando aí para aumentar também, né? Porque teve time europeu que reclamou, né? Então, ficou time de fora como o Barcelona e o Liverpool. Simples assim, dois times grandes, né, da Europa. Então ela tem a tendência, né, de aumentar para 48 times, né? Então a tendência é que aumente mais as vagas, né? Lembrando a galera que os times que estão jogando a Copa do Mundo da FIFA, né, de clubes, ela não representa o Brasil, não. Ela está representando a Comebol. Ela está representando a Confederação Sul-Americana. O torcedor brasileiro ele tem um problema, Gabriel, de que só o dele é o melhor, só o dele é o bom. Eles, às vezes, é como se diz, você dá uma migalha e as pessoas se contentam com aquela migalha, entendeu? Então, o torcedor brasileiro, eu perguntei hoje, eu perguntei para o torcedor flamenguista, você sabe que o Flamengo está representando? Ah, o Brasil. Não, cara. O Flamengo não está representando o Brasil, Botafogo não, Palmeiras não. Está representando a Comebol. Vá lá e olha o regulamento. E aí você vê a falta de conhecimento que o torcedor tem, entendeu? Na Assim como o empolgação. River e o Boca. Oi? Assim como o River e o Boca. Assim como o River e o Boca. Não estão representando a Argentina, estão representando a torcida do Boca, a torcida do River e a Comebol, principalmente a Comebol, estão representando. Né? E quem você acha que vai ser o campeão desse Super Mundial? Eu estava apostando que ia ser algum europeu, mas agora eu já não estou com 100% de certeza, não. Eu estou achando que um brasileiro pode beliscar. O meu favorito ainda é o PSG, mas eu agora colocaria um Flamengo aí como possível candidato, o próprio Palmeiras também como possível candidato. A gente viu um Boca, né, contra o Benfica, um Boca muito forte, determinado, raçudo, né? Se a gente pegar o recorte bem curto agora, né, do que aconteceu do futebol sul-americano, o Boca foi eliminado na Sul-Americana. O Boca tem um dos piores times que já teve em sua história. O Boca já teve times sensacionais e hoje tem um time mediano, mas tá disputando, tá brigando lá, tá ligado? Tá dando trabalho. Acabou o jogo do Bayern de Munique e Boca Juniors, tá 1-0. Então a gente percebe que a dificuldade os times sul-americanos colocam para os times europeus, entendeu? Mas eu acredito, Gabriel, que se não tivesse acho que o Bayern e o PSG provavelmente vão se pegar ali na semifinal, dificilmente vão para a final, porque estão no chaveamento no mesmo lado. Então, dificilmente vão para a final. Mas se fosse a final ali, eu arriscaria ali um Manchester City, PSG, um Bayern de Munique, PSG ou Manchester City, entendeu? Que eu acho que são times que muito forte. Eu acho que cada jogo é um jogo
O Botafogo fez um jogo sensacional, perfeito contra o PSG, mas lembramos, galera, que é fase de grupo, então você pode errar nesse momento. Mas na próxima fase do mata-mata, é um jogo único, com prorrogação, e que você não pode falhar, não pode errar. Se você errar, a gente sabe, de 2012 para cá, de 2013 para cá, quantos jogos tiveram um jogo único, um europeu e um sul-americano, e quantos jogos, e quanto o sul-americano ganhou? Nenhum, porque era um jogo único. Era um jogo único. Talvez, como num chaveamento de 32 times, talvez ali o time brasileiro, o time sul-americano, ele realmente vá competir. Mas eu acho que quando chegar nessa parte decisiva, cara, os times europeus são muito preparados psicologicamente para essas fases. Entendeu? Então, eu acho muito difícil um time brasileiro chegar à final. E se chegar à final, eu acho muito difícil de ganhar, porque é jogo de muita pressão, né? E eu acho que o jogador brasileiro ele não é preparado para isso. Ele chega a ganhar, já ganhou algumas vezes, mas como se diz, cada jogo é um jogo, né? Então é muito difícil você competir com o time europeu, não pelo que o time europeu tem de estrutura física, mas pelo time que ele monta. Se você pegar o PSG ali, tem, vamos supor, ali uns 6, 7 jogadores de cada uma nacionalidade. Por exemplo, do Brasil tem, se não me engano, tem 2 jogadores, Beraldo e o Marquinhos. Aí você tem jogador alemão, tem jogador italiano. Então, é uma seleção de jogadores bons, que estão no momento bons, e um time, né, que estão representando um time. Tá? Bem diferente de seleção, né? Quando você pega a seleção, o nome seleção de um país, você sabe que é o melhor os melhores daquele país. Então, não é à toa que os times europeus têm essa força muito grande, né? Que a imprensa e a mídia exalta, né? Com tanta grandeza, né? Porque tem jogadores que estão nos melhores momentos da carreira dele, da vida dele. Isso não são jogadores do mesmo país, mas sim jogadores de vários países, entendeu? Legal. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre esse assunto, sobre esse tema? E você já pode divulgar suas redes para o pessoal te acompanhar. Cara, eu acho que é bem possível e bem provável que vá haver a Copa do Mundo de Clubes em 2029, porque eu acho que é um evento depois, pós-Copa do Mundo Feminina. Tivemos aí a Copa do Mundo 2014, que realmente trouxe uma infraestrutura melhor. Não vou dizer perfeita, porque não tem, né? Aqui no Brasil a gente sabe muito bem como é que funciona, né? O gasto público é alto e às vezes não chega nem a gastar de fato, mas sim é desviado de alguma forma ali, né? Então aumenta sempre o gasto público. E, cara, eu acho que vai dar bem possível e bem capaz de o Brasil sediar, porque pô, você sediou a Copa do Mundo de 2014, já tem uma estrutura pronta, né? Mesmo que às vezes precária em alguns estados, né? Que não tem uma competitividade grande, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, né? Rio Grande do Sul, né? Pernambuco, né? Então, você vê que não tem essas linhas que eu falei, são lugares que é onde tem futebol, tem uma competição mais forte, né? Mais disputada, mais competitiva. E vai ter a Copa 2027 da seleção aqui brasileira, né? Aqui no Brasil, que também vai trazer vai trazer renovações, vai Copa do trazer Mundo Feminino, se quis dizer. mais um pouco. Oi? Feminina, Copa do Mundo Feminino. Copa do Mundo Feminina no Brasil, que vai trazer mais uma. É, vai melhorar mais ainda a infraestrutura que o Brasil tem, que os estados têm. Aí, lembrando que o Brasil é um país continental, né, cara? Então, às vezes as pessoas, por que fazer jogo lá na Amazônia? Por que fazer jogo lá no. Cara, mas é o país, você tem que englobar o país. Como é que você vai vender um produto se você só quer vender o produto para São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais? Não, você tem que. Infelizmente é isso. O Brasil é grande, né? O Brasil é grande, entendeu? E vai ter uma estrutura aí da Copa Feminina do Futebol, né?
que eu acho que vai facilitar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA vir para o Brasil. Eu acredito muito que vai acontecer isso, viu? Eu acredito. E falando nisso, o Sami, ele fala inglês, né? Então facilita tudo, né? Uhum. Mas é isso aí, ó, galera. Quero agradecer, né? Mais uma vez aqui eu falo muito, né? Eu falo muito aqui com o meu amigo Gabriel, mas quero agradecer demais, galera. Se inscreve no canal Debatendo com Fute, beleza? Lá aqui no YouTube, se inscreve no canal Debatendo com Fute, deixa o like, assiste o nosso conteúdo, beleza? Deixa lá também os comentários, também siga lá a gente nas outras redes sociais, beleza? É só pesquisar lá, Debatendo com Fute, que você vai encontrar nossas redes sociais. E um forte abraço aí para a galera do Cap 12, beleza? Tamo junto e bora para cima, né? Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado a você que vai acompanhar esse vídeo quando ele estiver ao ar. Lembrando que na descrição do vídeo nós teremos o primeiro vídeo da série especial dos jogadores que passaram pelo Atlético e estão na Copa do Mundo de Clubes. Nós temos goleiros, que foi o primeiro episódio. Aí no segundo episódio nós vamos ter alguns laterais e um zagueiro. Dois zagueiros e dois laterais, aliás. E o terceiro episódio, um meia e dois atacantes. Lembrando que esse vídeo foi um oferecimento da Canoa Esportes. E vem comigo, porque aqui o torcedor também joga.